Essa é a parte 2 do vídeo, irmãos. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Desfavorecida é uma tradução infeliz. O significado é o mesmo em português, mas no hebraico é lo hushama, é o que está escrito aqui, né? Está escrito aqui desfavorecida, nome simbólico dado pelo profeta Oséias, mas na verdade é não misericórdia. Esse seria o lo, significa não. E essa palavra hushama, se você pesquisar ela, você vai ver que está relacionado à misericórdia. Desfavorecida fica difícil de compreender, né? Então Deus não vai ter misericórdia da casa de Israel. Olha o que diz o verso 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Olha, esse texto aqui ele é muito profundo. Aqui prova que o Messias que eles esperam já falava aqui. Ele não é um Messias que vai nascer entre os homens, estudar a Torá e ver que está falando a respeito dele, cumprir as profecias, sendo um homem que nunca existiu. O Messias é uma pessoa que vai nascer como filho do homem, filho de Adão, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, descendente de Davi, mas ele já existia antes. E é ele que está falando aqui. É muito profundo isso. Isso tem em toda a Escritura. Zacarias, Isaías, Oséias, tem em tudo. E aqui Deus está fazendo uma diferença entre a casa de Israel e a casa de Judá, porque o reino estava dividido. Isso vocês já devem conhecer, né? Se não conhecem, devem estudar o link que eu vou deixar no final do último vídeo. Verso 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo. Tá vendo? Isso daqui é uma tradução mais certa. Não meu povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Não meu povo é lo ami. É o que está aqui. Lo ami. Lo ami. Não meu povo. Olha o verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Aqui Deus está chamando para uma restauração. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, para se cumprir as profecias feitas a Abraão. Lembra, essa expressão aqui surge lá na Torá. Sem a Torá, não tem como entender nada disso. Mesmo que a casa de Israel deixe de ser povo, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, no lugar da maldição, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, a bênção. Isso está sendo falado no Sermão do Monte das Oliveiras. Olha a restauração de tudo. Os filhos de Judá, que é a casa de Judá, e os filhos de Israel, que é a casa de Israel, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Esse é o Messias. E subirão da terra, porque grande é o dia de Israel. Grande é o dia que Deus semeia. Ou seja, a casa de Judá e a casa de Israel, eles vão ser semeados junto com o seu Messias e todos eles subirão da terra, assim como um grão de semente, que se fica ele só, não produz fruto, mas se ele cai na terra e morre, produz muitos frutos. Por isso que eles não entendem nem das festas. Como vai entender dos filhos de Isaías? E subirão da terra porque grande é o dia que Deus semeia. Os 3 filhos de
Oséias estão aqui. E eles vão continuar no contexto todo. Ó, chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Aí vai continuar até o capítulo final. Vai estar falando dos 3 filhos a respeito do futuro. E aí está o Messias. E isso é a mesma coisa com os filhos de Isaías, com algumas diferenças, é claro. Então essa foi a leitura dos 3 filhos de Isaías. Nesse segundo gráfico, irmãos, eu coloquei aqui o capítulo 7, 8 e 9 de Isaías, e aqui o 10, 11 e 12. Escondi algumas informações aqui para ir abrindo elas. E qual é a jogada aqui? Vocês têm que ler o capítulo 7, o 8 e o 9 inteiro, para vocês compreenderem isso. E isso é importantíssimo. Tá? Na Bíblia não é por acaso. E é tão importante que textos que estão aqui, e até os textos que estão aqui, vão aparecer em Romanos, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo só não vai citar o nome do profeta. Nesse caso aqui do 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas ele vai citar em Romanos o nome do profeta. E vai cruzar com os filhos de Oséias. Sim, com os filhos de Oséias. No capítulo 7, vocês vão perceber que tem o seguinte. Vocês vão ver que Rezim, que é o rei de Arã, está escrito Síria na nossa Bíblia, e Peca, rei de Israel, eles vão pelejar contra Jerusalém, que é a casa de Judá. Aí vocês vão ver que após esse evento, após Rezim, rei de Arã, e Peca, rei de Israel, tentarem pelejar contra Jerusalém e não prevalecerem, vai dar um aviso à casa de Judá, aos descendentes de Davi, vai falar, olha, a casa de Israel, não vai falar a casa de Israel, né? Vai falar, Efraim fez aliança com a Síria, não a Assíria, o reino, mas Síria, está escrito assim na nossa Bíblia. Síria. Mas é, no hebraico, Arã. Aí eles vão falar, olha, Efraim fez aliança com a Síria. E no contexto vocês vão ver que é Peca, rei de Israel, aqui é o reino de Israel, do norte, que se uniu com Arã e tentou pelejar contra Jerusalém. Aí, como eles não prevaleceram, aí deu-se aviso que Efraim se uniu com a Síria. Ou seja, o povo daquela época, mesmo sem Novo Testamento, sem nada, eles compreenderam que Efraim era o reino do norte, casa de Israel, e que eles haviam feito aliança com Arã para tentar guerrear contra Jerusalém. E é nesse contexto que vai começar a aparecer os filhos. Isso está em Isaías 7. É nesse contexto aqui. É aqui que os judeus dizem, os judeus que querem negar o Messias, tanto os que creram, os que criam e não creem mais, tanto os que nunca creram. Eles falam que isso daqui são eventos só para aquela época, mas eles leem só o capítulo 7, male o capítulo 8. E no capítulo 9 é só para negar Yeshua, não tem nada de contextualização, não interessa nada para eles, só negar Yeshua. E a igreja não se preocupa muito com isso, porque ela já crê, né? Ela crê porque está escrito no Novo Testamento, mas não sabe explicar as razões. Então eu vou explicar as razões para vocês. No capítulo 7 vai aparecer, primeira vez, um resto voltará. E também vai aparecer o Emanuel, no 7, verso 14, e depois no capítulo 8, no verso 8 e no verso 10. 3 vezes vai aparecer esse Emanuel. Uma vez vai aparecer Emanuel, a segunda Emanuel e a terceira Deus é conosco. Vai aparecer não o nome Emanuel, transliterado, mas vai aparecer o significado em hebraico. O significado em português, Deus é conosco, né, do que seria o nome hebraico. Então, 2 vezes Emanuel, Emanu é Deus conosco, e ela, Emanu é conosco, e ela é como se fosse a pronúncia de Deus, de Elohim. Até aqui os judeus vêm para negar que é Deus conosco. Eles dão um outro significado para isso daqui. Na cara de pau.
Entendeu? No capítulo 8 vai aparecer o outro filho. Rápido despojo, presa segura. Vai aparecer 2 vezes, uma no verso 1 e uma no verso 3. E tudo isso é por causa desse conflito aqui. Aí no capítulo 9 de Isaías, vai aparecer, eu vou chamar ele de quarto filho, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí você pode dizer, mas não são só 3 filhos de Isaías? Aliás, eu nem sabia que Isaías tinha 3 filhos. São 3 filhos de Isaías, só que esse daqui ele está aparecendo por último e Isaías não colocou como filho dele. A explicação disso daqui, irmãos, é tudo isso que está aqui. A explicação é maravilhosa, é um conselho tremendo, só pode ter vindo de um Deus forte, mostra que ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos esses nomes vão aparecer espalhados pelo livro do profeta Isaías. É muito lindo isso. Quando vocês entenderem, vocês vão lembrar do que eu estou falando, que é maravilhoso mesmo isso daqui. Aí o assunto para eles morre aqui, para os judeus que querem negar o Messias. Morre no capítulo 7, quando muito no capítulo 8. E se vão no capítulo 9, é só para falar que esse rapaz que nasceu aqui, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, está se referindo ao filho de Isaías, um dos 3. Mas Isaías não falou isso. Isso é uma explicação bem frajuta deles, bem frajuta mesmo. E a prova de que eles não se interessam por nada disso, o único objetivo deles é negar o Messias, é o capítulo 10, 11 e 12. Porque no capítulo 10, que é contexto imediato do capítulo 9, capítulos nem foram escritos por capítulos da profecia, os 3 filhos de Isaías, um resto voltará, Emanuel, rápido despojo, presa segura, eles vão estar aparecendo aqui. Só o filho que se chama presa e despojo vai aparecer 2 vezes aqui, em Isaías 10. E Isaías 10, aqui eu coloquei, futuro dos filhos de Israel. Porque em Isaías 10, o Espírito de Deus vai desdobrar a profecia pelo profeta Isaías, mostrando que fala a respeito do futuro e não somente do passado. Entendeu? E aqui vai começar a aparecer a Assíria. Aqui é o reino da Síria mesmo. E aqui começa o perigo para eles. Israel corre grande perigo. E é o tempo final. No capítulo 11 e 12, vocês vão ver que fala do reino do Mashiach. Só que isso só acontece porque coisas que estão acontecendo aqui vão ser cumpridas pelo Messias. E não pelo servo Israel. Eles colocam Israel acima de tudo e de todos. Eles, com o objetivo de negar o Messias, o Jesus que já veio, morreu, ressuscitou, conforme Daniel e vários profetas, a fim de negar isso, eles negam até o próprio Messias que eles dizem esperar. Eu vou mostrar isso para vocês, que eles não se importam com nada. Isaías 11 vai ter o reino estabelecido e ainda vai continuar aparecendo os filhos de Isaías, aqui em Isaías 11. Em Isaías 12 você vai ver que é o tempo final, é o tempo em que acaba a ira de Deus contra o povo, que não vai ter mais rebeldia da parte do povo de Israel, incredulidade. Tá certo, irmãos? Vamos continuar esse estudo aqui na parte número 3.